que é que foi? Confiança é um ponto interessante, que eu acho que é algo que também fui desenvolvendo ao longo da vida. Mas o que é que eu acho que é essencial é, em tudo aquilo que fazermos, pormos o melhor de nós. Ou seja, em tudo aquilo que fazemos, do mais pequeno, e naturalmente isso no trabalho é evidente, ou seja, não fazermos à espera do reconhecimento, mas fazermos porque é o que está certo, é o que está bom e darmos de facto o nosso melhor. Ambicionar sempre fazer amanhã melhor do que fazíamos hoje. Após o 25 de Abril, Igrejas Queiro esteve sempre muito ativo no Partido Socialista. Entre todos os seus incríveis chapéus, ele foi ainda diretor de programas da Radiodifusão Portuguesa EP, que é a atual Rádio e Televisão de Portugal. Uma paixão das muitas que o completam. Bem-vindos aos Chapéus Há Muitos. A minha convidada de hoje é a primeira engenheira que vem a este podcast, Filipa Costa, que começou a sua carreira na SONAI como na Engenharia de Produção Industrial, correto? E isto aqui hoje vai ser espetacular hoje. E que depois a sua paixão pela gestão levou-a a ser, hoje em dia, a diretora-geral da Janssen, disse bem, e também tem um filho, É verdade. é a segunda de 4 irmãos e nasceu no Porto. Já sei algumas coisas. Tudo verdade. Mas pronto, primeiro, olha, vamos aqui um alfate. Eu estava a perguntar, eu estava assim com um bocadinho de vergonha, mas estava a perguntar para não parecer completamente, como é que se diz, inculta, o que é que era. Se me explicavas a diferença entre Johnson & Johnson e a Janssen, se calhar até era bom para as pessoas saberem, só assim muito rápido, não, sem grandes Claro que sim. divulgações. Olha, tudo verdade, é verdade. E falando dessa parte desse meu chapéu, a Janssen é a empresa farmacêutica do grupo Johnson & Johnson. Eu acho que com a pandemia já muita gente sabe quem é a Janssen, mas de facto eu quando comecei a trabalhar na Janssen há 20 anos, não era assim um nome tão conhecido. Mas é simplesmente isso. A Johnson & Johnson tem 3 setores de atividade e um deles, e o maior, é o setor farmacêutico e é a Janssen. E eu estava aqui, porque, pronto, nos últimos anos, como estavas a dizer, depois da pandemia e tudo mais, como é que foi para ti pertencer ao board mundial, não é? De um acontecimento mundial que estava a acontecer, não é? Como é que foi para ti participar das decisões e de ver o que estava a acontecer, se calhar antes de muita gente saber? Como é que foi essa experiência? Bom, a experiência da pandemia para toda a gente foi uma experiência única na vida, esperemos nós, e que ninguém, por muito que estivéssemos preparados, ninguém sabia bem como é que ia ser o dia seguinte. Só uma correção, eu não faço parte do board de Johnson & Johnson a nível mundial. Não, mas pronto, olha, da Janssen que Em Portugal, sim. em Portugal, Ou mas seja, sou, e que impacta, não é? És a representante sim, daqui. e de facto a Janssen e a Johnson & Johnson tiveram um papel muito importante porque fomos uma das vacinas e que teve muito impacto e que de facto ajudou também a sairmos mais depressa do estado em que estávamos. Mas foi um grande orgulho, naturalmente, que muitas empresas se puseram na conquista da vacina, digamos assim, na luta, no desenvolvimento da vacina, e ver que, de facto, no espaço de um ano, a empresa a qual eu pertenço, que eu represento em Portugal, foi uma das que conseguiu desenvolver uma vacina que teve muito impacto, naturalmente, não tendo sido a primeira, também teve provavelmente menos mediatismo, mas tivemos muito impacto no mundo inteiro, foram milhões e milhões de pessoas que foram vacinadas e a verdade é que a vacina das várias empresas, mas retiraram-nos daquele sufoco em que o mundo todo estava e, portanto, fazer parte com muita humildade, porque eu represento a empresa em Portugal, ajudei na parte que me competia, fazendo a ponte entre digamos assim, o fornecimento a nível europeu e a parte que vinha a Portugal, mas uma parte muito pequena no esforço gigantesco que foi fazer chegar a vacina a todos. E sentia-se uma corrida contra o tempo para arranjar uma solução, por exemplo, ou não? Isso sim, claramente sentia, naturalmente, mais as equipas de investigação, e eu não faço parte das equipas de investigação, mas as equipas que começaram a trabalhar logo mal foi decretado pandemia, mal isolaram o vírus, houve um esforço, acho que isso já foi tudo muito falado, mas houve um esforço, uma colaboração enorme entre empresas, academia, grupos de empresas de biotecnologia, portanto, houve uma sensação de união muito forte,
que fez com que, de facto, num curto espaço de tempo, do ponto de vista da investigação, foi muito curto espaço de tempo, e o que foi extraordinário foi aquilo fez-se alavancando conhecimento que existia, mas não se ultrapassaram passos nenhuns no desenvolvimento da vacina, e a verdade é que a vacina chegou à população do mundo num tempo absolutamente recorde, mas foi um esforço muito grande de muitas pessoas. Mas aí, mais uma vez, eu aí estava, estando dentro da empresa, estava fora desses grupos, mas naturalmente assistia a esse esforço, e fazer parte de uma empresa que contribuiu dessa forma, naturalmente também é um grande orgulho para nós todos. Claro, porque uma das perguntas que eu tinha, porque achava que tinhas informação privilegiada, era se por acaso te sentias às vezes até na tentação de dizeres à tua família, tipo, atenção a isto, atenção àquilo, para proteger, isso já era... Não, eu não tinha informação privilegiada nesse sentido. Naturalmente, como empresa farmacêutica, com conhecimento científico do que é que estava a acontecer no vírus, nós tínhamos formações próprias, formações para também nos darem a formação sobre o que é que estava a passar no mundo, conforme se foi isolando o vírus, conforme os cuidados a ter, mas, quer dizer, eu acho que nesses primeiros tempos de pandemia o conhecimento evoluía tão rápido que, quer dizer, não era informação privilegiada nesse sentido, era mais o cuidado com os colaboradores, e tentar dar o maior cuidado possível às pessoas, e naturalmente também como empresa, nós e muitas outras também o fizeram isso, mas tentamos criar condições para que as pessoas estivessem confortáveis em casa, fosse enviando equipamentos de escritório, fosse enviando equipamentos de ginástica, pronto, mas todas essas condições, sim. Mandavam também para os vossos colaboradores? Mandamos também por iniciativa nossa local, porque as pessoas estavam muito paradas em casa, também tinham que se manter ativas, ou seja, mandamos aquelas os elásticos e as bolas. Exatamente, aquelas coisas assim mais portáteis, para ajudar as pessoas a ficarem ativas. Fizemos aulas de ginástica online com o ginásio, fizemos uma parceria com o ginásio. Portanto, esse tipo de coisas foi muito fora do nosso dia-a-dia, e também deu muito gosto pensar como é que podemos ajudar as pessoas, também os nossos, ajudá-los com as famílias, no seu dia-a-dia, conseguirem equilibrar estes pratos todos da balança. E isso também foi foi um desafio que, chegando ao fim, deu muito gosto de chegar ao fim. Mas também foi um desafio, e tempos muito diferentes de tudo que antes tínhamos vivido, acho que isso é comum a todos, claro. E que espero que não tenhamos que voltar a viver. Mas tu, como líder desta empresa aqui, e deparaste com esta situação toda, como é que foi? Tipo, de repente, qual é que foi a tua atitude perante isso? Tipo, o que é que te muniste? Quando fomos para casa, quando tivemos todos que ir para casa. Exato. O que é que depois foi? Tipo, olha, quantas pessoas é que estás a liderar? Na operação de Portugal somos cerca de 150. 150 pessoas. 150 famílias, então. 150 famílias, mas, bom, no momento em que fomos para casa, do ponto de vista tecnológico, já não foi muito disruptivo. Nós, na prática, já estávamos preparados para isso, e, portanto, todos tínhamos os nossos computadores, e inclusivamente, tínhamos acabado de fazer treino no Microsoft Teams, e etc. Portanto, nós já tínhamos a prática de poder trabalhar a partir de casa. E algumas pessoas, às vezes, faziam, mas, naturalmente, que essa prática não estava massificada, nem tínhamos aquelas rotinas todas que depois todos nos instalamos. E há que dizer também que, quando fomos para casa, pensávamos que ia ser 15 dias, acho que se lembram disso. Portanto, nós pensámos, vamos aproveitar, fazer umas formações. E pôr em prática o que aprendemos. E depois começamos a perceber que ia ser mais tempo. Mas a verdade é que o que eu senti foi senti muito orgulho na equipa também que eu liderava, e lá está, eu represento a empresa em Portugal, lidero a empresa em Portugal, mas também senti que fazia parte de uma organização muito grande, que tinha este cuidado com os colaboradores, que tinha esta tecnologia de ponta que também permitiu chegar à vacina, mas foi todos em conjunto, equipa, verdadeiramente um sentimento de equipa, porque todos de casa, seguramente não era um de nós a dizer o que era para fazer, portanto, e a sensação que as pessoas tiveram um forte sentido de responsabilidade. Cada um, de facto, tentou organizar-se, e agora organizarmos e fazer com que a informação fluísse de cima para baixo, de baixo para cima, e superar a ausência de interação individual. Isso foi todas as semanas. Eu me lembro de fazer a reflexão de o
que é que fizemos, o que é que precisamos de fazer, o que é de facto prioritário que temos que fazer e o que é que podemos deixar cair. E esse exercício passou a ser uma constante, e naquelas semanas em que ainda por cima se misturava tudo, ninguém estava habituado a ter crianças em casa enquanto estava a trabalhar, Sim, claro, pois era uma Portanto, mistura. todos esses chapéus das Exato. pessoas, essa mistura portanto, tivemos muita flexibilidade, muito cuidado com as pessoas, para que as pessoas também conseguissem equilibrar essas várias dimensões da vida, mas houve momentos muito inspiradores entre todos. Pessoas que... Houve uma equipa, só para teres uma ideia, que fizeram uma gravação de uma música, isso, absolutamente amador, mas nós fizemos alguns de nós, fizemos um videoclipe de uma música, um fez a letra, o outro fez a música, vários fizeram o coro, todos gravaram em casa, alguém misturou, de forma tudo amador, mas... Foi iniciativa das pessoas, portanto as pessoas além do trabalho ainda tiveram assim umas ideias para consumo interno, com certeza, mas engraçado, toda a gente se tornou perito em fazer vídeos, partilharam uns com os outros, quer dizer, os grupos de WhatsApp explodiram, mas foi uma sensação de muito orgulho sentir que tinha de facto uma equipa, que podia contar com uma equipa em que as pessoas estavam verdadeiramente comprometidas e que tinham um forte sentido de responsabilidade. E que traziam este lado também da alegria, da parte mais humana da situação, não é? De querer criar uma coisa em conjunto, acho que isso também é importante. Sem dúvida. Não, sem dúvida. E o trabalho que fazemos, seja o que nós fazemos na empresa, seja o de qualquer um de nós. Provavelmente no meio artístico há uma sensação mais lúdica, mas no mundo empresarial há uma sensação de... É tudo muito sério, é tudo muito corporativo. E, portanto, esta parte de juntarmos um pouco de lúdico, seja isso de criar momentos de interação entre todos, em que também nos rimos em conjunto, e acho que somos bons nisso também. Eu ouvi dizer que tu tens como é que se diz? Um sentido de humor britânico. Eu? Gostas assim de uma boa piada? Não sei quem disse isso, mas é bom saber que alguém pensa isso. Mas é fundamental. E fala-me um bocadinho aqui também deste chapéu da carreira, porque assim, tu és uma mulher bem-sucedida profissionalmente, que estás há anos nesta empresa, que te deram este reconhecimento. Como é que foi, como é que se conquista este lugar, não é? Bom, obrigada pelos comentários. Eu sinto-me bem com o caminho que tenho trilhado, mas também vejo muita gente à minha volta com tanto ou mais sucesso que eu, e acima de tudo eu vejo o sucesso como sentirmos bem e realizados connosco próprios. Portanto, não me sinto comparada com ninguém, nem me sinto com vontade de comparar. Como é que se faz este caminho? Este caminho, e o que eu olho para trás, sinto, é um caminho que se vai percorrendo, literalmente. Ou seja, eu não, se me perguntares se eu com 25 anos dizia que o meu sonho era fazer o que faço hoje, não. Primeiro, porque eu não sabia, nem sabia que um dia ia ser gestora, não conhecia o mundo farmacêutico. Portanto, o caminho foi-se fazendo, mas também não acho que tenha sido por acaso. Acho que foi o sentido de ir percebendo, e disseste no início, eu comecei na engenharia, e na engenharia industrial, é o oposto do mundo em que eu vivo hoje, e gostava, de facto. Eu, quando fui para a engenharia, fui convencida que era disso que gostava, encantava-me a química, encantava-me, achava que aquilo era magia, e, portanto, encantava-me, gostava de estudar aquelas matérias, e aí fui eu. E sempre foste boa aluna. É verdade. É verdade, sempre achei que aquilo que fazemos devemos dar o nosso melhor, e no meu caso conseguia ser boa aluna e achava que tinha que ser boa aluna, era muito por aí. E depois, ao fim de alguns anos a trabalhar na área da engenharia, no mundo técnico e industrial, começou-me a encantar mais a gestão das pessoas, e sentia que queria alargar. Não era que não gostasse do que fazia, gostava, mas sentia que há muita vida pela frente, quero alargar. E muita gente que faz um MBA é por isso que faz, quer mudar de carreira ou quer alargar as hipóteses, e então foi isso que eu fiz. No INSEAD. No INSEAD, é verdade. Em França. Em França. Aquilo não dava para rodar também às tantas. Eu tinha uns amigos que dava para fazer 2 países. Dava. O INSEAD tem um campus original, que é em França, em Fontainebleau, na Floresta. Tem um campus em Singapura. Isso. E agora tem um terceiro, Abu Dhabi.
E sim, dá para rodar, ou seja, o MBA é feito em 5 períodos e dá para rodar alguns. E tu ficaste só em França, então? Eu fiquei só em E França, em então? Fontainebleau. E foi uma experiência maravilhosa, uma experiência de vida, um ano completamente diferente de tudo que eu tinha vivido e tudo vivi depois disso. Ou seja, imagino viver Fontainebleau é uma vila pequena, muito francesa, ali na floresta, e onde vivem 300 pessoas de 65 países. A estudar, todas juntas, pessoas... Só festa também. Só festa. Tem um mote, work hard, play hard, porque trabalha-se imenso. Sim, sim, é um dos melhores MBAs do mundo, aquele. No Financial Times este ano é o segundo melhor, mas acima de tudo a qualidade das pessoas que eu lá encontrei absolutamente inspiradora, pessoas do mundo inteiro, pessoas com carreiras diversificadíssimas, pessoas com carreiras completamente insuspeitas, desde operações especiais militares, médicos, banca, com certeza que sim, e engenheiros, mas esses são os mais normais, digamos, mas gente das artes, gente de todo o tipo, e experiências de vida fantásticas e pessoas com muita, muita qualidade, e portanto todas as conversas eram uma aprendizagem brutal. E sentiste, vou-te fazer esta pergunta porque eu também morei em Xangai e eu estive lá 8 meses e estava na HALT, que também estava a tirar o International Business, um mestrado, e também tinha essa situação. Nós estávamos, mas era numa cidade com outros 25 milhões, mas é um bocadinho oposto nisso, mas era a coisa de estarmos todos a viver no mesmo prédio. Também tinha para isso mais de 100 nacionalidades diferentes. E o que é que, quando tu te encaraste, quando encaraste estas nacionalidades e as culturas, como é que foi para ti? O que é que te fez pensar de Portugal, dos portugueses também? Eu gosto muito de ser portuguesa, estou muito bem resolvida como portuguesa. O que eu acho também é que Portugal é um país pequeno no mundo, portanto, e conhecer o resto do mundo, e conhecer as outras culturas, e estarmos abertos a outro tipo de pessoas, outro tipo de vivências, acho que hoje em dia muita gente reconhece isso, é bom estar aberto ao mundo. E de facto, chegar lá, encontrar esse ambiente de pessoas interessantíssimas, porque de facto é como se estivéssemos ali uma pequena aldeia do mundo ao nosso dispor, de pessoas de 65 países, onde eu me sentava num auditório e olhava à minha volta e tinha ali essa miscelânea de experiências e de culturas e de experiências de vida extraordinárias, mesmo extraordinárias. E eu senti-me privilegiada em ter essa oportunidade de cruzar-me com essas pessoas, de ouvir as experiências dessas pessoas. O que é que eu pensava de Portugal nessa altura? Muito orgulhosa das minhas raízes, muito contente de ser quem sou, mas também pequenina no sentido de sou apenas uma, ou sou apenas uma nacionalidade nestas todas. E agora temos tanta qualidade como outro qualquer. Acho que não somos mais, mas também não somos menos. E acho que os portugueses que lá estavam, e na minha promoção que nós dizemos éramos 12, ainda hoje somos amigos e cruzamos-nos e falamos, e acho que tenho a mesma sensação, ou seja, são pessoas também muito abertas ao mundo, que a maioria delas pelo mundo continua, mas acho que não ficamos atrás, mas também não acho que somos os melhores do mundo. Acho sim. Há um equilíbrio. Cada um tem a sua magia. Exatamente. Eu estou-te a perguntar isto porque para mim uma das coisas que eu realizei é que os portugueses têm uma qualidade da amizade muito forte. E são muito abertos. Eu acho que talvez por sermos um país pequeno, estamos muito abertos ao mundo. Os portugueses cruzam-se no sentido de fazíamos amizades, não era só com os espanhóis, porque são parecidos connosco. Éramos muito abertos, e isso notava-se. E outros países, de facto, ficavam fechados mais uns com os outros e não se cruzavam tanto. E, de facto, isso notava-se, e eu acho que temos também que ter orgulho nisso. Claro. O facto de sermos capazes de nos misturar, dar, abrir, rir com pessoas muito diferentes de nós, acho que é extraordinário. Então, quando acabaste esse MBA, decidiste agora vou mudar completamente de área? E foste logo para a Janssen ou não? Fui. Calhou. Não tinha intenções de lá ficar há 20 anos, mas é onde eu estou há 20 anos. Mas sim. Que idade é que tinhas quando começaste? Desculpa. 30. Uau. Tinhas quase a minha idade. Uau. Tu já tens 50 anos. É verdade. Oh, meu Deus, vocês, por favor, se alguém só nos está a ouvir, por favor, vão-nos ver, porque está espetacular. Eu adoro, eu acho que quanto mais velhos, melhores ficamos, significa mais sabedoria e maturidade.
É verdade. Não, isso totalmente, é experiência e sejamos capazes também de tratar de nós para continuar a fazer as coisas que queremos fazer e ter energia para fazer o que queremos fazer. Exatamente. Mas com 30 anos de repente vais parar, Não, foste só logo para vim parar a diretora? Lisboa, não foi assim tão Ah, longe. não. Não, mas não foste logo para diretora, ou foste? Não, não, não. Ah, eu achei. Bem, já vai ser diretora. Mas foi um Não, caminho. e acho que se estivesse há 20 anos a ser diretora, seria uma péssima diretora. Exato. Não, entrei numa posição na altura de Business Development, mas a verdade é que são 20 anos que estou na empresa, mas são 20 anos onde, neste momento, estou há 6 na posição em que estou, mas antes disso nunca tive mais de 2 anos e meio na mesma posição. E, portanto, esta sensação de aprender, desenvolver, crescer, abrir cabeça, abrir ideias, ir cruzando-me com pessoas muito diferentes de mim, aprendendo coisas novas, estar sempre a aprender, Sim. sempre a desenvolvimento. E quando estou na zona de conforto, olha, temos aqui outra posição para ti. Portanto, nunca estar na zona de conforto, eu acho que isso também nos faz jovem, porque estamos sempre a aprender e esta é uma empresa, quer dizer, também pela área em que estamos, é uma área de saúde, cujo conhecimento está sempre em evolução, há sempre coisas novas, lançamentos novos, ciência nova, portanto, também tenho esse privilégio de estar numa área onde o que se sabe hoje é muito mais do que sabia quando nós entramos. O que nós trabalhamos hoje é completamente diferente do que trabalhávamos há 20 anos e, portanto, esse estímulo constante é extraordinário e faz-me sentir que foi ontem que entrei, verdadeiramente. Claro, mas lá está também esta coisa de uma empresa poder dar essa oportunidade, não é? Dar uma oportunidade a uma pessoa para crescer e para se envolver lá dentro, porque eu acho que o que tem acontecido imenso, hoje em dia vemos grande dificuldade das empresas em reter pessoas. As pessoas estão sempre a mudar de trabalho, fartam-se. Então, que parte é que as empresas podem ajudar a pessoa também a sentir-se motivada, não é? E esta parte, eu acho que de desenvolvimento, de aprendizagem, eu acho que isto é inerente à pessoa humana, o querer continuar a aprender, e isso estimula, é estimulante e faz-nos sentir jovens, verdadeiramente. E eu acho que as empresas, e acho que há muitas empresas já têm essas práticas, as multinacionais naturalmente já têm isto muito agilizado, mas quando comecei a trabalhar só na indústria, também havia essa prática de preocupação em pensarmos sempre, a própria empresa, pensar qual será o próximo passo e, portanto, essa conversa todos os anos, todos os colaboradores, no nosso caso, temos o que é que será um próximo passo, quais são as competências que temos de desenvolver, e isso é bom para a pessoa, que se sente estimulada, que continua a aprender, mas também é bom para a empresa, que sente as pessoas em crescimento, e quando crescemos dentro da empresa também nos sentimos muito parte dela e ela parte de nós, e isso ajuda a mesmo a reter. camisola e... Também acho também é importante os princípios, ou seja, nós estarmos alinhados com os princípios da empresa, não é? Eu acho que isso é a base. Isso é a base. E quando começamos numa empresa, importa. Eu costumo sempre dizer que um processo de seleção é bilateral. Acho que é o colaborador que escolhe a empresa e a empresa que escolhe o colaborador. Mas, acima de tudo, é uma decisão de vida para o colaborador, seja para trabalhar 1 ano, seja para trabalhar 20. E sim, é essencial os valores estarem alinhados, o propósito da empresa dizer alguma coisa ao colaborador, eu acho que isso é essencial. Eu sinto que encontrei isso e sinto-me muito bem, mas acho que também há muitas empresas que já têm muita consciência da importância também de se fazerem vocal o seu propósito, de fazerem vocal os seus valores, que os valores sejam praticados, que seja muito mais do que um póster na parede, claro que sim. E no caso da Janssen, da Johnson & Johnson, assim, completamente, não é integrada, é identificada com os valores da empresa e sinto-me muito feliz também pelos poder pôr em prática em Portugal e temos muitas pessoas que entram e reconhecem essa prática desses valores. Eu acho isso essencial e é isso que também torna as pessoas integrantes, que fazem parte. Sim. E isso é bom, sentir que trabalhamos muitas horas, todos nós, e trabalharmos num sítio onde nos sentimos realizados, onde nos sentimos que somos parte, em que fazemos parte e vivemos valores comuns, isso é essencial e acho que isso também nos torna mais felizes. Já que passamos a maior parte do nosso tempo, mais vale fazer uma coisa que nos aqueça a alma, não é? E as qualidades que te levaram a
a chegar onde chegaste, ou seja, ao longo de todos esses trabalhos que foste tendo aqui, ali lá dentro, o que é que foram as essenciais para continuares a ser reconhecida, para continuares a confiar em ti? O que é que foi? Confiança é um ponto interessante, que eu acho que é algo que também fui desenvolvendo ao longo da vida, mas o que é que eu acho que é essencial é, em tudo aquilo que fazermos, pormos o melhor de nós, ou seja, em tudo aquilo que fazemos, do mais pequeno, e naturalmente isso no trabalho é evidente, ou seja, não fazermos à espera do reconhecimento, mas fazermos porque é o que está certo, é o que está bom, e darmos de facto o nosso melhor, ambicionar sempre fazer amanhã melhor do que fazíamos hoje, não numa lógica de nos estressarmos, mas numa lógica também de desenvolvimento e de nos desafiarmos a fazer melhor amanhã do que fazíamos hoje, a aprender, procurar ajuda e de facto procurar estar à altura da responsabilidade que nos entregam e, porque não, até entregar melhor do que aquilo que esperam de nós. Essa atitude nunca me tiveram que pedir, foi a atitude com que eu cresci, foi a atitude que eu continuo a ter, e acho que também, acima de tudo, por mim, porque ao fazer isso também me estimula a mim própria e espero eu inspirar quem está à minha volta, e acho que contribuímos também para uma equipa melhor, uma empresa melhor, um mundo melhor. Portanto, fazer o bem, fazer boas escolhas, e acho que isso claramente me foi ajudando a ser reconhecida e Sim. O universo recompensou também, não vai é? Vai recompensando. vendo. Agora, é também um misto de nem sempre a oportunidade está ali, às vezes há que saber esperar e a oportunidade surge, e há que também compreender o que é que nos motiva e o que é que nós gostamos. E pronto, e felizmente consegui ir cruzando o que eu gostava, as oportunidades foram surgindo, fui aceitando, fui procurando também as oportunidades. Acho que é importante também dizermos o que é que nós gostamos, o que é que nos motiva, e ir partilhando isso e tentar identificar quem são as pessoas que têm que ouvir isso também. Exato. O que eu costumo dizer, não há nada mais destrutivo do que as conversas de corredor ou as rádios alcatifas. Não é assim. Se temos algo a dizer, dizemos. E em termos de carreira ou em termos de opções profissionais, há muitas pessoas. Os departamentos de recursos humanos, naturalmente, são aqueles que estão mais vocacionados para pensar nisso, mas temos que falar com quem pode tomar decisões, com quem vai abrir posições em que nós podemos estar interessados, e portanto fazer e demonstrando vocados. esse interesse, as pessoas também percebem que estão ali, que estamos disponíveis. Ninguém não é? tem que adivinhar o que é que nós temos. Própria... Exato, e acho que é claramente somos responsáveis pelo nosso caminho, mas também temos que saber fazer ouvir a nossa voz, dizer o que é que gostamos, dizer estou pronta para mudar ou não estou pronta para mudar. Também há alturas em que não é o momento agora para mudar. E, portanto, assumindo a nossa responsabilidade, assumindo a responsabilidade pelo nosso caminho, procurando a oportunidade, mas também sabendo esperar, porque nem sempre a oportunidade está ali no momento em que a queremos. Sim. Eu estava aqui, enquanto estavas a contar isso, eu estava a pensar também, ou seja, eu trabalhei em poucas empresas, mas a experiência às vezes que eu tive também, é que muitas vezes há se nós temos o azar de calhar a trabalhar com uma pessoa que de alguma forma não te permite crescer, ou que tenta usar o seu poder para te manipular, ou para te fazer sentir mal, ou que é um bocadinho de um bullying no trabalho, e eu passei por isso estou a dizer isto, e o que eu senti era que eu não podia ultrapassar por cima da minha chefe ou o que fosse e falar com alguém, ou com o CEO da empresa, ou com quem quer que seja, a dizer, olha, desculpe lá, mas isto está errado, o que se está a passar aqui. E então, eu acho que há imenso ainda este medo das pessoas, como têm medo de perder o trabalho, como têm medo da autoridade, não é? Muitas vezes há isto, e ficam presas ali, às vezes, em coisas e infelizes, e depois, como é que os chefes, como é que os diretores podem abrir a sua porta para que talvez desde a pessoa que se calhar está mais longe da sua posição, que não tem tanto acesso a ele, tenha a capacidade para chegar lá e dizer assim, olha, isto está a acontecer comigo. E isto se calhar até vai de encontro aos valores da empresa, tipo, não vai contra os valores da empresa. Como é que se pode, ou estar atento, ou como é que estamos atentos, não é? Consegues ver isso? Isso que acabas de mencionar acontece, e acontece provavelmente em todo lado. Sim, sim. Porque as empresas são feitas de pessoas, e por muito que se tentem incutir certos valores, às vezes há desvios a esses valores, e isso acontece, e de facto é um problema quando a pessoa se vê numa situação dessas.
Vou falar da prática que nós temos, e não é em Portugal, é no mundo inteiro, ou seja, por um lado, temos uma linha exatamente para essas situações e para garantir que se alguém tem esse problema, se alguém observa, não é só uma prática, más práticas, dizemos assim, comportamentais de uma chefia direta, mas até práticas com menos ética ou com falta de ética. Sim. Temos o que nós chamamos uma hotline, que é uma linha absolutamente que pode ser anónima e que a pessoa conta a situação e haverá pessoas que vão investigar a situação. Portanto, isso existe a nível do mundo inteiro. Temos essa possibilidade de, se eu não sei com quem falar e vejo algo que está errado, eu digo o que é e alguém há de investigar e alguém chegará a alguma conclusão. No dia a dia, o que eu também digo às pessoas é: esta linha existe e usem-na, se for esse o caso. Espero que não seja necessário usar esse caso, porque se alguém tem alguma situação como essa que acabaste de mencionar, pela teoria, além da chefia direta, podemos e devemos falar com os departamentos de recursos humanos, é para isso também que eles existem, trabalham de forma transversal e estão lá também para nos ouvir e para apoiar exatamente esse tipo de situações. Mas, como eu também costumo dizer, para além de qualquer empresa tem um departamento de recursos humanos que também serve para isso, mas se por qualquer motivo a pessoa não está à vontade ou sente que não o deve fazer, procurar ajuda num colega com mais experiência, procurar-se aconselhar em alguém com quem confie. Tenho esta situação, o que é que eu faço? E da minha experiência, muitas vezes inibimos-nos de pedir ajuda a quem tem mais experiência ou a quem nós reconhecemos que tem, lá está, que tem um bom comportamento. E às vezes esta tal diagonal de uma empresa, não no sentido de fazer queixa, mas no sentido de me aconselhar. O que é que eu faço? Sim, sim. As pessoas gostam de ajudar, genuinamente. E, portanto, essa linha, seja paralela, seja diagonal, mas há sempre alguém na empresa que tem mais experiência que nós, que já passou por alguma experiência similar. Também podemos pedir ajuda, no sentido de pedir um conselho. E eu acho que às vezes as pessoas também inibem-se de usar esse recurso que é o colega que nos pode ajudar ou que nos pode aconselhar ou com quem podemos partilhar uma experiência. Não no sentido de fazer queixa, mas no sentido, eu sinto que tenho este problema. Sim, sim, sim. Eu sinto que estou numa situação difícil, o que é que eu hei de fazer? E é trazer esta humanidade, não é? Porque eu acho que é muito mais preferível isso do que ligar para uma linha anónima e esperar que alguém anónimo venha fazer a investigação. Isso existe e ainda bem que existe em último caso. É bom para salvaguardar, mas idealmente uma pessoa consegue expressar-se também. Eu acho que até empoderar as pessoas a terem a capacidade delas próprias resolverem a situação e dizer: olha, desculpa, mas cá não concordo com a forma como me estás a tratar ou como estamos a lidar às coisas, o que é que se está a passar aqui. E há muito essas coisas da comunicação não violenta e essas coisas todas. E como é que outra prática que eu acho muito positiva é, de facto, este feedback 360. O feedback no sentido de não só avaliação de performance, mas também como é que tem sido trabalhar comigo, de que forma é que eu posso melhorar. Não é só das chefias para baixo, acho que deve ser 360, ou seja, é avaliar-nos uns aos outros, mas no sentido construtivo e no sentido de pode ser melhor se fizeres desta maneira. Comigo, falares desta forma, eu incomodo-me. Ou seja, mas tem que ser... Normalmente, quando duas coisas não funcionam bem, há sempre uma parte que cada um. Não estou a dizer que é 50-50, mas há sempre alguma coisa que nós podemos fazer que altera o comportamento do outro, que influencia o comportamento do outro. E tu estás aberta a esses feedbacks enquanto lidas? Totalmente. É tipo, tem um feedback, por favor. Como costumamos dizer, feedback é uma pérola ao nosso dispor e é gratuito. É gratuito, não custa nada. As pessoas têm que se habituar a que dar feedback de forma construtiva é positivo para todos, para quem dá, para quem recebe, e essa abertura de opiniões e livre de hierarquias, sim, eu acho que essa cultura também se constrói numa empresa, numa equipa, num grupo de amigos, essa cultura também se constrói, e em último caso, se alguém não se identifica de todo com a empresa onde trabalha, com a equipa onde trabalha, que também se sinta livre em sair e procurar outra coisa. Até à próxima, Porque passar uma vida a fazer algo que não... Isso é que não. Isso é que não. Isso é a pessoa acomodar-se e isso é desperdício. De energia também. É isso mesmo. Eu também, olha, acredito plenamente temos é que fazer aquilo que nós gostamos mesmo. Tenho aqui uma pergunta que provavelmente fazem milhares de vezes, que é: como é que é ser uma mulher
a liderar numa grande empresa. Como é que foi esta evolução? Sentiste grandes, como é que se diz? Estigmas? Foi ao longo dos anos foi melhorando ou não? Ou sempre tiveste oportunidades iguais aos homens? Porque há muito esta coisa, há poucas mulheres líderes de grandes empresas. Eu devo ter sorte, porque eu, de facto, eu nunca me senti tratada, quer dizer, tratada de forma diferente, porque as mulheres às vezes são tratadas de forma diferente do ponto de vista social, sim, e ainda bem. Sim. Mas nunca me senti negligenciada por ser mulher, nunca me senti com menos oportunidades por ser mulher. E, portanto, provavelmente tenho sorte e reconheço que sim, e isto também, o facto de estar uma multinacional e esse tipo de valores de diversidade, de inclusão das mulheres, é algo que já está muito presente há muitos anos, isso ajuda. Mas mesmo na minha experiência profissional anterior, eu só trabalhei em 2 empresas na vida, mas também não senti, e estava num mundo muito masculino, um mundo da engenharia industrial, era um mundo muito masculino, e também nunca me senti com menos oportunidades. Agora, eu também acho que acho que de facto há um caminho ainda a fazer e há que ter consciência, acho que é o primeiro passo para eliminar essas diferenças. Acho que as mulheres não têm que tentar ser iguais aos homens, porque Somos os homens diferentes. não são todos iguais. E dito isto, sim, também já houve situações em que me senti em ambientes mais masculinos, em que me sentia excluída de algumas conversas deles. Mas a questão é, não me sentia incomodada com isso. Sim, exato. Eram as conversas deles. Desde que no momento em que tínhamos que tomar decisões que me implicassem. E o facto de eu não ir com eles fazer as coisas que eles iam fazer depois, porque não me interessava, Sim. não me sentia à parte com isso. Agora, nem toda a gente também se sente não incomodada por não fazer parte do mundo dos colegas, mas acho que o que importa é que na realidade cada um se respeita a si próprio e não é por tentar ser igual aos outros que vamos ter mais oportunidades. Acho que também temos que nos respeitar o nosso espaço e de facto, quanto mais empresas houver conscientes desta diferença, acho que as diferenças se atenuarão. Acho que em Portugal, ainda havendo algum caminho a fazer, acho que em Portugal essas diferenças já são mais ligeiras do que mesmo em alguns países europeus. Eu vejo mesmo dentro do universo da Janssen, nós em Portugal, na direção de Portugal, somos tantas mulheres como homens há muitos anos e naturalmente, ou seja, não andamos a preencher cotas de mulheres ou cotas de homens, não, temos é de facto uma base de jovens profissionais que cada vez mais a minha dificuldade é que entrem na empresa homens e que a base de entrada não seja tão feminina, porque também é importante manter esta diversidade, não ter equipas só femininas, não ter equipas só masculinas. E de facto, a partir de certa altura começa a haver mais homens em cargos de liderança, porque muitas vezes as mulheres também acham que não conseguem, acham que não têm disponibilidade, ou acham que... E cortam-se, digamos assim, elas próprias inibem-se de se candidatar a alguns lugares. E às vezes é preciso também estar com atenção e ter essas conversas, e porque não te candidatas, e porque é que achas que não consegues, ou porque é que achas que não vais ter tempo. E também desafiar essas crenças e criando condições também para que haja esta possibilidade. Mas sim, acho que se evoluiu bastante nos últimos anos. Eu sinto que tenho privilégio de nunca ter sentido a diferença de ser tratada de forma diferente ou ter menos oportunidades. E acho que as mulheres não têm que querer ser iguais aos homens. Exato, concordo perfeitamente. E como é que, quando estavas a falar por causa do tempo e de às vezes as pessoas não, elas próprias acharem que não conseguem, tu consegues fazer um equilíbrio com a tua vida pessoal e profissional? Como é que tem sido? A minha vida é uma. Eu sou uma, portanto tenho uma componente pessoal, uma componente profissional e tem que haver equilíbrio entre as várias partes. Agora eu chamo isto mais o equilíbrio de vida, mais do que jogar as duas peças separadas, porque eu sou a mesma. E sim, eu sinto que consigo ter uma vida equilibrada, tentei criar as condições também para isso, não acho que seja uma super mulher e procuro também ter ajuda e tento ter a vida organizada também precavendo que me pode acontecer algo em alguma situação e preciso ter suporte, muita flexibilidade,
mas sinto que tenho conseguido escolher as prioridades e acho que é um exercício constante de escolha de prioridades, de decisão do que é que vou deixar de fazer para fazer isto, fazer aquilo. E há a pergunta, consigo fazer tudo o que quero na vida? Não. Tenho prioridades, vou escolhendo as prioridades e vou tentando reavaliar essas prioridades de maneira a não entrar em rotinas e esquecer algumas Claro. coisas importantes da vida. E há aqui um chapéu que eu gostava de explorar, que é o da generosidade, do voluntariado. Tu fizeste voluntariado no Ghana, não foi? É verdade, fiz. Como é que Uma foi essa experiência experiência, extraordinária. tipo? Como é Não, foi uma experiência extraordinária, era algo que foi em 2010, portanto já foi há uns anos, e eu gostava de repetir e hei de repetir, porque foi uma experiência muito, muito enriquecedora e de uma humildade, assim, uma coisa extraordinária. Usei basicamente as minhas férias e fui para o Ghana dar aulas a miúdos, ensiná-los a ler. Portanto, aquela faixa etária de miúdos que andavam na escola, mas e era para os ensinar a ler e tive um mês no Ghana. Fui sozinha, foi uma coisa que eu decidi fazer por mim, porque queria ir e fui. E não sei se eu dei mais ou se recebi mais. Eu, quando saí de lá, sentia que tinha recebido mais daqueles miúdos, mas foi uma experiência de facto extraordinária. Quando cheguei lá, nos primeiros 3 dias, tive 6 miúdos que vinham ter. Portanto, eu estava lá na biblioteca da aldeia e a minha ideia era ajudá-los a aprender a ler, a desenvolverem-se, porque eles não têm livros, não há nada escrito na aldeia, no mercado, não há nada escrito. Portanto, a leitura deles era muito. Tinha miúdos com 10 anos que andavam de facto na escola, ou iam à escola, mas não sabiam ler. E isto eram as férias deles também. E a ideia era que eles durante as férias se desenvolvessem. E foi extraordinário, porque nos primeiros 2, 3 dias tive 6 miúdos que vieram ter comigo, porque sim senhora, queriam, e aqueles olhinhos ávidos de livros e de aprender a ler. E na última semana eu tinha 60 miúdos, em que eu já tinha que os organizar, em que os mais velhos os punham aos mais novos, já tinha ali uma hierarquia quase. Conseguiste lá fazer a gestão. Tinha que ser, eu não podia estar a ensinar 60 miúdos a ler, mas a ser aqueles mais avançados explicavam aos mais novos, eu tinha explicado aos miúdos, e foi aquela alegria de uma aldeia dos miúdos africanos, os pais a virem-me agradecer, as mães a virem-me agradecer, e ter ao fim de um mês, ver aqueles miúdos o quanto eles avançaram e que sabiam ler e conseguiam pegar num livro em inglês e ler, que era inglês, e durante muitos anos fiquei-me a escrever com alguns deles, e sei que 2 deles há pouco tempo escreveram-me, tinham ido para a universidade, e portanto é extraordinário, uma experiência de vida muito. E é nessas alturas que nos temos que sentir privilegiados. Eu, quando saí de lá e voltava, eu pensava, e aqui em Portugal há miúdos que se queixam de ir para a escola, seja porque é segunda-feira, porque está a chover, o que é que isso é? Que privilégio viver num país como o nosso. E ter direito à educação. Ter direito à educação, a educação ser um dado adquirido. Isso não é um dado adquirido para outros miúdos. E há outros miúdos que querem tanto. Esses miúdos que eu conheci lá, eles queriam tanto. E a verdade é que os olhinhos deles era uma coisa extraordinária. E aprenderam e queriam aprender e perguntavam-me coisas do mundo e coisas lá está, da nossa vida, que nós já quase não valorizamos. Sim. E isso significava tanto para eles. E, portanto, foi uma experiência extraordinária, gostava de a repetir e hei de repetir, mas eu, quando me vinha embora, pensava quem é que deu mais a quem? Porque eu também recebi muito deles. É mesmo uma troca. Muito deles, muito. E é engraçado como é que tu chegaste lá e de repente conseguiste montar uma organização ao mesmo tempo, não é? Tipo, aquela veia já lá estava presente. Ok, já não estou a dar conta do recado só com este primeiro dia apareceram 6, depois 10, depois 12, e eu de repente não conseguia ir a todos. E então pensei, tu já sabes ler, vais tu ensinar os mais pequenitos. E depois eles também iam dizendo uns aos outros, é fácil, ou seja, não fui eu que organizei tudo, na prática eles também, eu fui dando ideias, e depois já era eu tipo a coordenadora da escola. Muito bom, adoro. Foi excelente. Bom. E olha, e o chapéu que trouxeste aqui hoje? Conta-me lá explica como é que ele é, porque há pessoas que só nos estão a ouvir, portanto é assim. Bom, o chapéu que eu trouxe hoje também tem uma história, porque não era o chapéu que eu queria trazer hoje. Mas este aqui é branco. Este é um chapéu branco. É tipo um tem Panamá. Uma fita preta, sim, é um Panamá.
É um chapéu de praia, é um chapéu que simboliza férias, que simboliza aquela liberdade, aqueles dias quentes e compridos de verão, de banhos de mar. E foi essa sensação de liberdade, de leveza, de calor que este chapéu me transmite, e foi por isso que eu trouxe. Mas porquê é que não era este que vinhas trazer? Qual é que era o outro, então? Explica-me lá. Porque este é um chapéu de férias, simboliza o verão, e acho que, sendo algo maravilhoso, acho que é algo muito comum também. Porquê é que não era este? Sempre gostei de chapéus, mas chapéus não se usa no dia a dia, não se usa no dia a dia. E eu também não sou assim muito de fashion, de agora ir à rua de chapéu. Mas quando eu vivi 2 anos em Itália, no norte de Itália, e faz muito frio, o inverno é muito frio. E eu lá comprei um chapéu e andava de chapéu, e era um chapéu que tinha uma aba de um lado redonda, do outro lado assim mais Para quem não estilizada. era fashion, estamos aqui. E de facto era muito confortável, porque aquecia, e sentia-me, e de facto gostava muito desse chapéu. Mas na mudança de casa, ao voltar para Portugal, esse chapéu desapareceu. Portanto, desapareceu, nunca mais o vi. Exatamente. E foi por isso que eu pensei, será que eu ainda vou encontrar aquele chapéu? Mas não, definitivamente algures se perdeu. E é exatamente esse comentário. Eu gostava imenso desse chapéu, era muito confortável, era um chapéu citadino de rua, de cidade, mas perdeu-se porque provavelmente o papel dele era lá, no inverno de lá, não era de cá. E portanto também não faz sentido acumularmos coisas que já não são precisas. Portanto, provavelmente... É um chapéu que era para ser, mas não foi. Exato. E então, quando estiveste lá fora, sentiste que talvez pudesses viver um lado teu que talvez aqui não possas viver? É que às vezes, isto é que porque uma pessoa, na verdade, quando vive fora, eu já vivi fora imensas vezes, eu não sei, mas há uma coisa que a pessoa parece tudo o que faz é novidade. Tudo, não é? Sair à rua para beber um café é tipo, é espetacular, é espetacular. Mas como é que foi para ti? Por exemplo, não usavas chapéus, mas as a usar chapéus. Será que encaras assim uma personagem lá também? Não, acho que não é no sentido da personagem de ser lá fora, porque não sou cá dentro, mas essa sensação de que tudo é novo, ir tomar um café ou um cappuccino e tudo aquilo é novo, isso é maravilhoso, mas eu acho que isso também é aquilo que falávamos, faz parte do nosso desenvolvimento, ajuda-nos a crescer, ajuda-nos a estar atentos ao mundo que nos rodeia isto era em Itália, o mundo, a cultura perfeitamente europeia, um mundo parecido, relativamente parecido connosco, mas só o facto de serem ruas diferentes e viver ou visitar uma cidade é diferente, quer dizer, vamos descobrindo a cidade, vamos descobrindo as pessoas, e viver no norte de Itália é maravilhoso, qualquer raio de 50 km temos uma nova cidade para visitar e, portanto, uma montanha para passear, um mar para ir, portanto, é a sensação de aproveitar o tempo enquanto lá estamos, mas o aproveitar não significa termos que viajar todos os fins de semana, o estar na cidade também é conhecer a cidade. E isso é maravilhoso. Mas não sinto que lá fosse uma pessoa diferente do que era cá, porque eu sinto que cá sou quem tem que ser. Claro. E uma coisa, tu és aquela pessoa que eu falei com a tua irmã. Já viste? Falei com a tua irmã. A sério? Falei, sim, senhora. E ela estava-me a dizer que tu és uma pessoa que realmente está mesmo lá para o outro. E que quando o teu sobrinho nasceu, sobrinho, não é? Sobrinho. Sim, mais bem. Que estavas num concerto, saíste à meia-noite e a tua família é do Porto e tu, tarde é cedo, vou já para o Porto direta. Portanto, também és essa pessoa que quando é preciso estar lá, moves mundos e fundos, não é? O meu primeiro sobrinho que nasceu, é verdade, o primeiro que nasceu, não sendo meu filho, foi uma sensação quase, era o primeiro da nova geração e era assim, lá está, eu acho que o nascimento de uma criança é uma coisa maravilhosa, mas ser o meu primeiro sobrinho que ia nascer o filho da minha irmã, é verdade, ela telefona-me num fim de tarde, eu estava a chegar aqui ao Coliseu de Lisboa e a entrar para um concerto e ela liga-me a dizer que vai nascer esta noite. Disse, então vou já para aí. Eu disse, não, tens tempo, isto ainda vai demorar não sei quantas horas. E de facto foi isso, eu fui ao concerto, depois saí de lá à meia-noite, fui a casa, fiz uma malita e 3 horas depois estava na maternidade a ver o meu sobrinho que já tinha nascido. Maravilhoso. E tu só tens um filho, mas vocês são 4 irmãos. Como é que é? Ficaste traumatizada de muitos irmãos? Não. Estou a brincar. Pelo contrário, gostava de ter mais, mas só tenho um, mas sinto muito feliz com um e muito abençoada. Estou a brincar.
Bem, nós aqui fazemos sempre uma viagem aos chapéus, da vida da vida das pessoas também. Mas se esse chapéu te pudesse levar para trás no tempo, onde é que dia é que tu voltarias ou o que é que tu voltarias a reviver, ou o que é que mudarias? Isso é uma pergunta difícil. Pois, confere. Se o chapéu tivesse o poder de me transportar no Exatamente, tempo. traz no tempo. E eu muitas vezes faço essa pergunta a mim própria, se me arrependo de alguma coisa. Eu acho que não me arrependo de nada na vida. Acho que mesmo as coisas que correram mal fazem parte de quem sou hoje e, portanto, aprendemos. Exato. Nunca foi nada de grave ao ponto de ter que mudar. Mas reviver alguma coisa incrível, o que é que poderia ser? Um dia, estar com uma pessoa. Se calhar estava agora aqui a pensar será que há alguma coisa que eu deixei de fazer por medo? Eu acho que o medo nunca é um bom conselheiro e, portanto, devemos mandar para a frente. Teria feito mais viagens? Não, eu acho que fiz as viagens que quis, voltarei a fazer. Teria feito algumas coisas, se calhar, mais cedo do que as fiz. É difícil essa pergunta. Mas foi a minha irmã também que Não, disse que eu esta tinha é a feito pergunta alguma coisa. mesmo do podcast que eu faço Estou sempre. espantada, que eu ainda ontem dizia à minha irmã, eu tenho que escolher um chapéu, e ela não sabia de nada. Ela é uma boa cúmplice. Mas pode ser um dia que queiras, uma situação que queiras voltar a viver. Por exemplo, sei lá, um dia que foi muito especial. Agora vou dar o exemplo, um dia do nascimento do teu filho, mas não tem que ser este, mas pronto. Por exemplo, uma coisa que seja, adorava viver aquilo outra vez. E posso viver. O que é que seria? O dia em que soube que estava à espera do meu filho. Acho que sim. Era algo muito desejado e acho que o dia em que soube que ia acontecer foi algo mágico. Que amor. Vês? Eu sabia que tinha a ver com o filho, eu sabia. E se o chapéu pudesse levar para o futuro, o que é que encontras? O que é que encontrarias? Espero que encontres pessoas de quem eu gosto ainda todas perto. As pessoas que me são próximas, seja família, seja o meu filho crescido e realizado e um bom rapaz ou um bom homem. Aquela sensação de missão cumprida, porque somos responsáveis por uma criança no mundo e fazer com que ela chegue à idade adulta e seja capaz de não só ser bom para ele próprio, mas também ser bom para o mundo. Mas também não tenho pressa de lá chegar, porque é maravilhoso viver cada dia e ver o mundo a acontecer. E tu, quem és? Nesse dia? Quem eu sou nesse dia? Espero continuar-me a sentir útil. Acho que é a fazer coisas que gosto e a querer descobrir coisas que ainda estão por descobrir. E esta sensação de ter 50 anos, 70 ou 30 e achar que ainda tenho muita coisa para descobrir, isso é o que eu mais quero, e ter saúde também para poder continuar a descobrir. Lindo. E tenho aqui uma pergunta encomendada, que é quando é que será que ainda vais representar a Pifarma? É a Pifarma que se diz? Sim, Na AICIB? essa pergunta, eu sei. Será que não, mais? Não, porque acho que estava entregue. Aqui o nosso amigo em comum, Nelson, Sim, mas encomendou-me esta pergunta. Achas que não? acho que não, porque estava entregue e há muita gente de muito valor na Apifarma. A Apifarma é a Associação de Indústria Farmacêutica e tem diretores-gerais das várias empresas e tudo pessoas de muita qualidade. A ICIB é a agência para a investigação em Portugal e de investigação biomédica, e também tem um propósito muito, muito nobre, que é de facto acelerar a investigação clínica em Portugal. Acho que não é o objetivo deste podcast explicar o porquê, mas de facto acho que há aí uma oportunidade enorme e há muita gente que pode representar a Apifarma. Era só para o Nelson, estava-se a meter aqui contigo um bocadinho. Olha, obrigada por teres vindo, adorei. Obrigada por partilhares o teu conhecimento, a tua experiência. Foi ótimo ter aqui no Chapéu. Obrigada. Obrigada. E um comentário, gostei muito do tema do podcast. Eu ouvi alguns podcasts que gostei muito e gostei ainda mais que seja só
chapéus há muitos, porque aqui não há Palermo. Exato. Achei o máximo, Olha que obrigada. bem, vês? Jantarada com amigos, cheia de fritos e bebida. Sabe quem é que paga? Muitos cigarros e noitadas a trabalhar. Sabe quem é que paga? Medicamentos para tudo e mais alguma coisa. Sabe quem é que paga? Você. Não, sou eu a pagar. Em todos estes casos, sou sempre eu, o fígado, a pagar. Goronzan, para os excessos do dia-a-dia.